Olá pastor, olá líder religioso, eu sou Murilo do canal Grupo Tasca, um canal especializado em organizações religiosas. E hoje nós estamos numa série falando de governança eclesiástica, de governança dentro da igreja. Nós já gravamos um vídeo falando sobre governança episcopal e hoje nós vamos falar sobre governança congregacional. É isso mesmo, é um tipo de governança onde todos os membros eles têm poder sobre a administração daquela organização religiosa. Nós vamos falar sobre os prós, sobre os contras, vamos bater um papo aqui, mas queria que você entendesse. O governo da igreja é atribuído aos membros da mesma, que tomam as decisões através de uma Assembleia Geral. Nesse modelo, todos os membros em comunhão possuem direito de voto sobre questão que vão desde a reforma da igreja até a eleição da diretoria. Mas lembrando, olha só, por mais que a congregacional ela seja uma governança mais democrática, onde todos têm ali uma participação direta, não significa um velho hábito, uma velha cultura que as igrejas têm. A Assembleia, ela é soberana. Não, a Assembleia ela é soberana em certos casos omissos dentro do Estatuto Social. Existem 3 momentos em que a Assembleia ela é soberana. Na elaboração do Estatuto Social, na reforma do Estatuto Social, mesmo assim seguindo o que o Estatuto inicial ele já deixou estipulado, e em casos omissos dentro do Estatuto Social. Apenas nesses 3 momentos a Assembleia ela é soberana. Na organização congregacional, os membros eles participam ativamente das decisões. Isso é bom por um lado, que todos ali estão participando, mas tem os seus contras. A igreja ela acaba ficando mais engessada. As decisões elas demoram mais a tomar tempo. Acaba tendo mais gasto de tempo, gasto de dinheiro. Por quê? Eu não concordo, eu concordo. E ali até a decisão ser tomada, até as coisas caminharem nos seus devidos lugares, se perdeu muito tempo, se perdeu dinheiro com encontros. Poxa, mas é necessário fazer um encontro. Mas lembre-se, quando você faz um encontro, tem a luz, tem o ar-condicionado, tem a comida que crente, reunião de crente tem que ter comida. Não tem como ser diferente. Crente não bebe, não fuma, crente come. Isso é a grande realidade. Então acaba tendo mais gastos dentro da própria organização. Então é bom por um lado porque fica uma coisa mais democrática, mas acaba engessando mais a organização. O ponto negativo, como eu falei, desse regime governo é exatamente o poder que é dado aos membros, permitindo a criação de grupos políticos, dando aos membros o poder de até mesmo retirar o pastor da sua função. Já vi muito isso acontecer. Já vi muito isso. Pessoas que estão insatisfeitas com a liderança daquela igreja começam a criar grupos políticos ali até para derrubar o pastor. E muitas das vezes porque o pastor passou e não deu bom dia, porque não gostou de uma coisa ou de outra. Então, de fato, é uma coisa mais democrática, mas que pode trazer um problema àquela organização religiosa. Precisa ser muito bem estudada. Mas se você se sente bem nesse ambiente, é ele que você tem que adotar na igreja e é ali que você tem que estar presente. Em casos mais simples, como a aprovação de uma reforma, por exemplo, a vontade da maioria prevalece, impedindo que o planejamento estabelecido pelo pastor da igreja seja concretizado. E aí, é bom ou é ruim? Você é que vai decidir no final das contas, porque a melhor governança para a igreja são os membros que no final vão decidir para a sua igreja. Por conta disso tudo que eu falei, muitas igrejas que utilizam o regime de governo congregacional estão criando uma espécie de conselho, onde os líderes tratam de alguns assuntos e só após essa reunião levam à assembleia de membros. Como é que funciona isso? Como eu falei, a congregacional é um regime muito democrático, onde todos os membros participam de todas as decisões. Então, para que não fique engessado e ali os trabalhos, as obras, as decisões que precisam ser tomadas fiquem travadas, foram criados nessas igrejas que têm a governança congregacional, conselhos. Então, só após a decisão desse conselho é que é levado para os membros para a tomada de decisão. Mais ou menos assim. Olha só, nós vamos pintar aquela porta ali. Vamos pintar de branco, preto ou vermelho. E aí leva para os membros. Ao contrário de como era antigamente, nós vamos pintar aquela porta. Só em tomar essa decisão já levou aí muito tempo. Por quê? Um vai falar, para que tem que pintar a porta? Outro, não, já passou do tempo de pintar a porta. E eu nem falei das cores que vão ser escolhidas. Cada um quer escolher sua cor. Então os conselhos, estou dando um exemplo bem esdrúxulo,
mas para que a gente possa entender o que na prática acontece numa governança congregacional. Então os conselhos eles são criados dentro da igreja para justamente isso. Olha, nós vamos pintar a porta e já foi decidido a cor. Vai ser preto, branco ou vermelho. E aí, qual você vai decidir? É feita a votação e ali é pintada da forma que foi decidido. Então é assim que funciona a governança congregacional dentro das igrejas. Ok? Esse é mais um vídeo para você, pastor, pastora, líder religioso. Até o próximo. Que Deus abençoe.